observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Salmo de Davi. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-vindo a mais um Boletim da Quaresma, em nosso podcast. E hoje vamos falar sobre o tema arrependimento e fé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus queridos irmãos e irmãs, não existe talvez situação mais dolorosa ou dor maior que o homem possa sentir do que a culpa. A culpa é uma dor que faz presente constantemente um ato passado. O passado está sempre presente. E quando a culpa ela permanece, este presente que nós vivemos, que é o nosso passado, será ele que vai construir o nosso futuro. Porque a culpa, ela não vem de Deus. A culpa é um dardo inflamado do maligno, pelo qual nós estamos constantemente prostrados e incapazes de nos erguer. Não, definitivamente a culpa não provém dos céus. Quaresma é o tempo do arrependimento e muitas pessoas confundem o arrependimento com a culpa. É possível que essa experiência tão sublime do arrependimento, neste lugar tão sagrado do coração, é o momento, ou seja, o palco privilegiado para o maligno tentar desiluminar este ato, para que ele possa tentar tirar o brilho. Sim, porque a palavra Satã significa aquele que põe obstáculo, por isso chama-se também adversário. Por obstáculo, por tropeço, é para que impedir a nossa jornada diante de Deus. Então, no arrependimento, que é uma das experiências mais sublimes da alma, está muito próximo o maligno com seus dardos inflamados. Porque, na verdade, o arrependimento não significa essencialmente a dor, nem significa também, a palavra etimologicamente não significa dar meia volta. Isso é uma consequência do arrependimento. Mudar os rumos é uma consequência do arrependimento. Arrependimento que nós falamos em português é a tradução da palavra grega metanoia. E a metanoia é uma dimensão, é uma graça, onde a consciência consegue se elevar acima do lugar comum, acima dos padrões do mundo, acima dos modos de pensar deste mundo. E conseguir é como uma grande lente que se pudesse ver o universo, onde nós podemos sairmos do nosso geocentrismo e podemos contemplar o universo. Então, conforme a nossa visão, assim conforme seguir os nossos atos. Eu me lembro que um amigo meu dizia, quando via as crianças pulando no canal, aqui em Recife tem aqueles canais, como tantas cidades têm, os canais, né, os esgotos, e aqui fica abundante, às vezes enche, quando a maré está cheia, e as crianças ficam pulando, crianças pobres pulando dentro daquela água fétida. E o meu amigo disse, vejam como eles são felizes.
Eles são felizes pela ignorância, porque se eles tivessem consciência do risco que corre, eles não pulariam naquela água. Então, as atitudes, elas são moldadas conforme a compreensão, conforme o homem vai compreendendo, ele vai mudando. A Quaresma é este espaço privilegiado em que somos chamados a nos retirar do lugar comum, que é a visão deste mundo, e contemplar a Deus. E toda vez que contemplamos a Deus, a nossa mente se eleva. Meta, como metafísico, noia, que vem do nous, inteligência. É uma inteligência que se sobrepõe na percepção a todas outras inteligências. Por isso São Paulo fala que nós temos a mente de Cristo e que o homem pneumático, que algumas Bíblias traduzem como homem espiritual, ele a tudo discerne, mas ele por ninguém é discernido. Ou seja, o homem espiritual a tudo ele percebe, ele tem um olhar de perspicaz, porque ele está vendo do alto. Existem aqueles jargões que guiam principalmente os instrutores, os motivadores empresariais ou os empreendedores, que diz todo ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Perfeito? E com isso querem dizer que as visões são relativizadas. Mas aí há um engano, aí há um reducionismo. Sim, se eu tenho uma montanha, estou do lado direito da montanha, ou o outro está do lado esquerdo da montanha, cada um só percebe uma parte do todo. Mas se eu me coloco no cume, no pico da montanha, eu tenho uma visão do todo, panorâmica. O arrependimento é este ato de subir a montanha. De uma montanha e contemplar a Deus. Contemplar do alto o mundo que existe. E aí, quando contemplamos do alto o mundo, o nosso olhar se modifica. Esta é a visão do Apocalipse, quando São João está na liturgia, está na oração, então ele ouve uma voz e que lhe convida a olhar para o alto, e ele vê uma porta no céu, e a voz diz, sobe até aqui. E quando ele sobe, e ele chega lá a ver realidades inefáveis, e toda a visão do Apocalipse é a partir da visão do alto. Então a Quaresma é este tempo que nos leva a enxergar o mundo e, consequentemente, a nós mesmos a partir da contemplação divina. Mas não é para gerar em nós a culpa. A culpa é uma doença da alma. Porque Cristo, nosso Deus, ele não veio para pisar a cana quebrada, nem esmagar o tição fumegante. Cristo, nosso Deus, ele veio para nos erguer, para nos tornar semelhante a eles, para tomar nos seus braços. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e ninguém as arrebata da minha mão. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso, na ortodoxia, desenvolvemos uma oração ou uma tradição, que é uma prática da oração de Jesus, ou chamada oração do coração, onde, repetidamente, constantemente, nos lábios e no coração, dizemos, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Esta é a oração mais simples, é a oração do publicano, mas é o berro da ovelha, é o grito da ovelha pedindo por socorro ao pastor que dá a vida por ela. Um dos maiores privilégios que eu tive na minha vida, meus queridos, foi visitar a Terra Santa e Israel. E lá no Mar da Galileia, visitei o local que é chamado o Primado de Pedro, que é o local onde Simão Pedro se reencontra após a ressurreição com Cristo. Pedro carregado de culpas, com sentimentos de desistência, de falência, pelo seu ato tão terrível, de negação, de covardia, de fuga. E é um dos lugares mais emocionantes,
porque podemos ver naquelas águas do mar da Galileia serenas. Podemos perceber o Mestre caminhando. E o diálogo com Simão é extraordinário. Porque ao dialogar com Simão, quando ele se reencontra, ele não toma satisfações com Simão. Ele não pergunta a Simão o porquê da sua traição, o porquê da sua negação, o porquê das coisas que ele fez. Ele não lhe lança em rosto, ele não traz uma culpa. Mas ele faz um apelo veemente para que Simão vá buscar o mais profundo do seu ser. Ele diz: Simão, tu me amas? O que é que está dentro de nós? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E diz que Pedro se entristeceu. São João narrando, ele se entristeceu. A culpa, porque era a terceira vez que Cristo perguntava. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E veio pela terceira vez a resposta que Cristo deu às outras duas: apacenta os meus cordeiros. Eu não estou aqui, Simão, para te lançar culpa, mas para fazer você retornar aquilo para o qual eu te chamei, naquilo em que eu te transformei. Porque ele, curiosamente, ele só chama Simão pelo nome de origem dele, não o chama de Pedro. Naquele episódio que ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por que ele chama de Simão? Para lembrar a Pedro do lugar onde ele estava e para onde agora ele era chamado. Que Deus, em sua grande misericórdia, nos conduza nesta quaresma a contemplá-lo e a perceber a nossa verdadeira vocação e seguirmos adiante, sabendo que o arrependimento é a graça do recomeço. Glória a Deus por todas as coisas. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós pedimos a todos vocês que façam a inscrição neste podcast, a fim de que possa ser divulgado mais ainda este boletim da Quaresma. E pedimos também as orações de todos em favor deste humilde sacerdote. Que Deus nos ajude e nos conduza em triunfo.